Momento do Discipulado. O povo de Deus é forte quando está unido. Na união, Deus luta pelo seu povo. Deus disse certa vez ao povo de Israel que um de vós perseguirá 1.000 e 2 de vós perseguirão a 2.000. Não 2.000, 10.000. Mas a matemática está errada? Não está errada. Um persegue 1.000, outro persegue 1.000, mas aí Deus complementa e eles vão perseguir mais 8.000 por causa do Senhor. É Deus quem faz isto acontecer. Deus luta na unidade do seu povo. A unidade é fundamental. É preciso que o povo de Deus se una. Pecar contra a unidade é pecar contra Deus. E a maioria das igrejas sectárias que não ligam para as suas vizinhas, para as outras que estão próximas, para os irmãos de outras igrejas, eles consideram assim, outras igrejas. É uma afronta a Deus esse pensamento sectário. É pecar contra a unidade, porque os outros são do Senhor também. Você está pecando contra a noiva do Senhor, quando você despreza os outros porque são de outra igreja. Não existe outra, Jesus tem uma só. E se você não entende isso, é bom que se arrependa enquanto é tempo, porque isso é assunto que impede a salvação. Em Gálatas 5, a partir do versículo 19, nós lemos sobre as obras da carne, entre elas o sectarismo, a divisão, facção. É isso, sectarismo, denominacionalismo, você ignorar as outras igrejas, isso é o pecado que leva para a condenação. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então entenda isso, lute pela unidade, não só dentro da sua igreja, mas com todos os que são do Senhor. Lute pela unidade, pelo menos não contribua para a divisão, que já é um início, mas depois tem que continuar procurando os outros. Crente que não procura os outros já está mal com Deus. É triste isso. Mas dentro do nosso grupo, a ordem é amar uns aos outros. E nós não podemos amar milhões de crentes, pessoas que a gente nem conhece, não pode. Mas a meia dúzia do qual fazemos parte, aquele corpo, a célula é a verdadeira igreja, aquele corpo de pessoas. Nós vamos levar as cargas, nós vamos amar esses irmãos, procurarmos saber o que eles estão fazendo, sofrermos por eles, nós vamos preferir em honra, vamos ajudar a crescer, vamos nos interessar pela vida familiar deles, para eles serem bem-sucedidos. Isso é responsabilidade nossa do amor. Se não fizermos isso, você não vai ter nada de Deus. Deus é amor. Se você não ama os seus irmãos, que é a ordem do Senhor, você vai estar mal. Isso precisa ser ensinado no início do discipulado. Nós fazemos parte de um corpo, não somos isolados. Não há crentes avulsos no corpo de Cristo. Não há. A carteira, o sapato, o cinto, a camisa, o óculos não fazem parte do corpo. São acessórios, e há crentes que são acessórios. Eles não se ligam. São assistentes de reunião. São espectadores ou telespectadores do Evangelho, não são do corpo, não vão ter salvação, mas eles precisam ser acordados porque Deus os ama e a mensagem do Evangelho é para eles também. Temos que ensinar isso desde o início. Eu me lembro lá em Israel, quando saindo do Egito, entraram na Terra Prometida, Deus preparou o povo numa unidade muito grande no deserto. Eles tinham que se acampar junto com os outros, cada um no seu lugar, debaixo da bandeira do seu grupo, da sua família, da sua tribo. Eles tinham que se acampar ali e o Senhor estava no meio deles. Moisés sofreu
a rebeldia do povo, mas foi usado por Deus para transmitir essa ideia de que o povo era um só. Estar unido quando se está junto é mais fácil. É por isso a maioria das igrejas cerca os crentes dentro de 4 paredes e fica inventando entretenimento religioso ali dentro das 4 paredes. Mas isto não é a vontade de Deus, que mandou a gente se espalhar. Mandou a gente se espalhar para pregar o evangelho. Nós não temos que ficar fazendo panelinha, grupinho, só nós ali, inventando entretenimento religioso. Fim de ano é época de grandes confraternizações, de entretenimento entre os crentes e entre familiares também. Mas a gente não deve esquecer que a nossa ordem é para a gente sair e pregar o evangelho a toda criatura, toda e qualquer pessoa que passar por perto de nós. Então, no deserto, Israel foi trabalhado na unidade, através da liderança de Moisés. Quando entraram na terra prometida, o povo estava unido e lutou unido junto com Josué. E depois eles se espalharam, e aí o problema começou, porque eles tinham que manter a unidade espalhados. Isto é a vontade de Deus para nós hoje, na época da graça do Novo Testamento. Mantermos unidade mesmo não estando juntos. E nós precisamos trabalhar esta unidade, mantendo ligação, relação, comunhão com irmãos, mesmo à distância. Irmãos que estão no campo missionário, aqui numa outra cidade que Deus enviou para um outro país, e isso é uma realidade. Mas precisamos manter essa comunhão, essa unidade com esses irmãos que estão longe, que estão à distância. É assim que Deus quer, unidade mesmo separados. Foi o desafio que Deus deixou para o povo de Israel na época do Josué. Mas antes disso, eles tinham que fazer as guerras de conquista. E essas guerras de conquista foram fáceis por vários motivos. Eu quero ler aqui no Josué, no capítulo 10, o que está registrado a partir do versículo 40. Assim, dessa forma, feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, o deserto do sul, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Deus foi radical, eles tinham que eliminar tudo para começar tudo de novo. Nós precisamos entender essa radicalidade de Deus. Quando a gente se converte, não tem que ir devagarzinho não, é largar, abandonar toda a velha vida, tomar essa decisão de morrer para a velha vida, sepultá-la lá no batismo e não querer pegá-la mais. E é vida nova. Foi assim a orientação de Josué cumpriu. Josué feriu essa gente toda, desde Cádiz Barneia até Gaza, toda a terra de Gósen até Gibeão, tudo. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava pelo seu povo. E então Josué, com todo o seu povo, voltou ao acampamento, ao arraial em Gilgal. Vitorioso, conquistando o povo unido. Que bênção! Quem dera que continuasse assim, mas eles não continuaram. Venceram tudo que era adversário, tudo que havia na frente, eles venceram, porque estavam juntos, unidos. Esta é a força do povo de Deus. Infelizmente, em nossos dias, as igrejas estão separadas, independentes, brigando, concorrendo umas com as outras e dando motivo a Satanás para vencer o povo de Deus. É só dividir o povo de Deus e Satanás vai vencer. No Chile, algum tempo atrás, houve uma eleição e os conservadores perderam e se elegeu um esquerdista, um comunista, como presidente do Chile, que está
até hoje. E eu perguntei a um chileno, mas escute, como é a população evangélica do Chile? Ele falou, é maioria. Mas como uma maioria evangélica elegeu um comunista? Não, eles não elegeram. Eles não foram votar, o voto não era obrigatório, eles se dividiram, não apoiaram ninguém e um comunista foi eleito. E aí, a partir daí, o povo do Chile tem sofrido bastante. O povo de Deus no Chile tem sofrido bastante por causa disto. Na África, o maior país da África, que também é o maior país cristão da África, a Nigéria, é um país poderoso. 2/3 do país era de evangélico, de cristãos, pentecostais, a maioria. Porém, eles não se uniram e foram enganados por um candidato general muçulmano que diz que iria controlar os muçulmanos terroristas. E os cristãos acreditaram e votaram nele. O que aconteceu e acontece até hoje é exatamente o contrário. Ele protege os grupos terroristas que atacam os cristãos. Hoje a Nigéria é um dos países do mundo onde se mais persegue o cristianismo. A maioria evangélica foi enganada, porque se dividiu. No Brasil, não vou falar no Brasil, mas em todo lugar, os cristãos não estão unidos e assim dão lugar ao inimigo. É muito fácil o inimigo destruir, matar, atacar, perseguir os cristãos quando estão desunidos. Bom, isso precisa ser ensinado desde o início. O povo de Deus tem que estar unido. Mesmo que você não concorde muito ou não concorde com tudo, com os outros, mas nós somos farinha do mesmo saco, nós somos do mesmo povo de Deus. Não podemos abrigar pensamentos de sectarismo. Se você diz, olha, eu sou cristão, mas eu não concordo com aquele outro grupo cristão, então eu não me uno com eles. Eles são outro grupo, outra denominação, outras ideias. Você está praticando sectarismo e não vai ter a salvação, de acordo com Gálatas 5, 19 a 21. Você não herdará o reino dos céus com esse pensamento de facção, divisão, sectarismo. Agora, e se isso é dentro do nosso próprio grupo? Se isso é dentro do nosso grupo, uns não aceitando os outros, que dirá? A gravidade do pecado é maior quando dentro do próprio grupo uns não aceitam os outros. Isso aí é assunto de condenação. Temos que ensinar isso desde o início para os novos discípulos. Você pode não concordar e não é obrigado, e às vezes é bom não concordar mesmo com outros irmãos, mas amar é ordem do Senhor. Concordar não é ordem, mas amar é. E se você, por discordar, não amar, não quiser se unir, fizer restrição, fizer fofoca, falar mal de alguém, você já está se condenando. Procure entender isso, que é assunto seríssimo, que tem que ser ensinado aos novos cristãos desde o início. Você não é obrigado a concordar com os outros irmãos, mas é obrigado a amar. Se você é do Senhor, você tem que amar esses outros irmãos e procurar a unidade com eles, apesar de pensamentos diferentes que eles possam ter. Pense nisto.